A dor abre janelas, revela o que estava escondido, mostra a alma e nos faz olhar para o alto. Hoje será a última mensagem dessa série de mensagens, Dor, uma janela da alma e para a alma. E a gente vai fazer uma conclusão mais geral, a última parte do capítulo 42 de Jó. E eu quero te incentivar, se você não fez isso ainda, leia esse livro. A gente deu uma boa atenção, uma boa ênfase para os dois primeiros capítulos e depois para o último. Mas tanto eu quanto o Rogério também citamos outros trechos desse livro e é importante você entender o contexto todo. Eu já expliquei para você, esse é um livro que mostra a história de um homem que perdeu tudo, passou por um momento de muita dor. E aí, vou primeiro fazer a narrativa na perspectiva humana, né? O homem que passou por muita dor, perdeu tudo que tinha, quase a vida. E aí ele tá ali numa situação de quase morte. A Bíblia fala que Jó estava no chão, na terra, nas cinzas, raspando suas feridas com cacos de um vaso. Uma situação assim deplorável. E aí amigos começam a vir conversar com ele, tá todo mundo ali atônito, olhando para aquilo e o que está acontecendo? E eles começam a procurar no coração deles uma resposta para aquilo. E na perspectiva humana, a gente tem um senso de justiça que normalmente vai dizer o bom não sofre, o mal sofre. Você sofre porque você fez alguma coisa errada. E quando é diferente disso, a gente crê que isso ou a pessoa fez alguma coisa de errada ou há uma injustiça. E foi assim que os homens, os amigos de Jó, estavam lidando com isso, falando: Jó, Deus não faz nada de errado, então você fez alguma coisa de errado. Deus é santo, Jó. Então, se Deus é santo e você está sofrendo, é porque você errou. E aí, nessa tratativa, Jó começa a avaliar a vida dele e a gente vê na palavra que Jó era um homem justo. E não é só porque alguém acha, é porque Deus falou. Deus fala para o inimigo: olha lá para o meu servo, esse aí é justo, esse é íntegro. Se Deus falou, Deus não mente, então ele era justo. Ele não estava sofrendo, ou ele não sofreu porque ele pecou. E no entendimento disso, Jó conhecia seu coração, apesar de saber que é um pecador, mas sabia que não tinha feito nada de errado. E Jó entra numa batalha, numa discussão com seus amigos e numa batalha interna com seu coração para lidar com a questão de: Deus, o Senhor é injusto, porque eu estou sofrendo sem ter feito nada de errado. E aí dentro disso, Jó começa então a desacreditar, até descredibilizar Deus. E aí então Deus entra na história, a gente entende o contexto todo. Primeiro a gente entende porque o autor do livro, ele vai nos dizer no começo que o que acontece com Jó, na verdade é Deus atuando e conduzindo a história, mostrando para o universo a sua glória através da vida de Jó, dizendo: a obra que eu fiz nele não importa, podem tocar na vida dele, porque ele é justo e ele confia em mim. Então Deus faz isso para mostrar a glória dele. E no processo, ele ainda precisa corrigir o coração de Jó, porque apesar de ser um homem justo, era um pecador. E começa a ter uma autojustificativa, um senso próprio de santidade exagerado, muito valorizado, como se ele não merecesse sofrer e como se ele merecesse bênçãos, pelo que ele faz e não por quem Deus é. Então Deus se apresenta ali para Jó então e fala assim: Jó, você falou demais, você já gritou, já esperneou, já fez tudo, agora quem vai falar sou eu. E Deus começa então a se apresentar para Jó e Deus não explica para Jó o que acontece. Ele não fala: ó, Jó, deixa eu te contar, é que estava lá eu no céu, lá no ambiente celestial, no mundo espiritual. Aí o inimigo veio falar comigo. Deus não explica nada, porque ele não explica, ele não precisa dar satisfação. Ele é Deus. Na verdade, aliás, ele corrige isso para Jó, porque ele fala: deixa eu te falar quem que eu sou, Jó. E aí você vai ver, a partir do capítulo 38 de Jó até o 41, Deus se autodescrevendo de uma forma das mais lindas possíveis. Se você nunca leu isso, leia. Deus falando sobre como ele cuida de cada detalhe da criação dele, como ele governa cada aspecto da vida nesse planeta. Nada do que acontece nesse planeta escapa, nesse planeta, não só nesse planeta, no universo, escapa das mãos de Deus. Nada. Está tudo lá controlado, tudo lá sendo governado
com o poder dele. Nada, nada. E ele fala isso para Jó. No meio dessa fala, Jó ainda vira para Deus e fala, tá bom, Deus, não vou falar nada. Vou ficar quieto aqui. Aí Deus fala, calma, não terminei, fica quieto aí, mesmo que eu vou continuar. E aí Deus, então, ele apresenta duas criaturas, e a gente está lidando com uma literatura poética, a gente não consegue estabelecer exatamente quais são aquelas criaturas, tem um monte de situação aí, mas ele fala do Behemoth, do Leviatã, que eram nomes que naquela época eram usados para criaturas míticas, mas a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Deus não revelou isso, ele não achou necessário nos revelar esse detalhe. Esse é o ponto, e tudo bem, mas ele fala de duas criaturas que parecem ser, talvez, né, pensando em mitologia, assim, um ser gigante, poderoso, extraordinário, duas delas, e ele fala para Jó, deixa eu te explicar alguma coisa. Além do controle da natureza, não tem nenhuma outra força que possa lidar comigo. Eu governo a natureza e não tem nada nesse universo, por mais forte que você imagina, que seja capaz de lidar comigo, seja capaz de me vencer. Aí ele fala que o animal que é descrito aqui é gigantesco, ele fala, eu pego esse aí pelo nariz e eu faço o que eu quiser com ele. A gente, quem já viu na roça, todo cara que pega o touro no nariz, né? É a mesma coisa, a mesma expressão. E aí então a gente vê Deus se apresentando, e aí Jó vai chegar no final e vai ter que concluir, vai ter que lidar com isso. E aí é o ponto aqui que eu quero trazer para a gente refletir para o hoje, para essa última mensagem. A gente vive num tempo, agora vamos contextualizar um pouco essa questão de tratar com dor, como nós já temos feito. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm pouca tolerância à dor. E eu não estou falando de dor física aqui. O C.S. Lewis tem um livro que chama O Problema da Dor. Um livro muito bom, se você quiser ler, leia. A introdução do livro, ele fala tem o tipo de dor A e o tipo de dor B. E aí o tipo de dor A é aquela dor que a gente sente, a dor física, que você vai no médico para tratar ela. É aquela dor que te machuca, que você é uma sensibilidade ali, alguns resistem mais, as mulheres resistem mais que os homens a essa dor. Pra gente a gripe a gente quase morre. Pra mulher a gripe, ela tá lavando louça, cuidando do filho, fazendo comida ao mesmo tempo e trabalhando ainda, né? Tá fazendo tudo e a gente não consegue. Então a gente tem essa dor física, o homem tem tem muita sensibilidade. Mas essa é a dor A. A dor B é a dor que não tem um remédio para você tomar. É a dor que não tem um tratamento no médico para ele te dar, faça isso. Ou não é a dor que se resolve assim, é uma dor da alma. E a gente tem uma extrema intolerância a esse tipo de dor. A gente vive numa sociedade de muito conforto e muito imediatismo, de muita satisfação fácil. Tá com vontade de comer alguma coisa? Se você tem um dinheirinho, você levanta, pega, vai na esquina e compra. Hoje, mas nem na esquina você vai mais, iFood. E entrega qualquer coisa, árabe, chinês, japonês, qualquer coisa que você vê na sua casa, entrega. Isso forma pessoas que têm baixa tolerância a sentir algo que a machuque, Tá bom, a gente não foi criado para isso mesmo, isso é consequência do pecado, mas a gente vive num momento em que as pessoas têm baixa tolerância a isso. E tudo eu preciso satisfazer, eu preciso resolver com conforto, eu preciso de autonomia para fazer o que eu quero, para que eu não sofra, e eu preciso de liberdade, eu preciso fazer o que eu quero, porque eu não quero ser limitado pela dor, por não poder fazer, por sentir algo que não vai deixar eu sentir o prazer que eu quero. A gente vive nesse tempo. Qualquer desconforto, eu falei desconforto, eu nem falei de dor ainda, já nos incomoda profundamente. Qualquer desconforto, eu nem cheguei na dor, desconforto. A gente vive num tempo em que qualquer desconforto faz com que pessoas agridam pessoas. Não são nem fatos objetivos e legítimos que talvez, e eu não creio que isso deva acontecer, que talvez justificassem a violência. Mas não são nem isso, eu nem estou falando sobre isso. Estou falando sobre debate às vezes. Essa semana a gente viu isso acontecer. Um rapaz de 31 anos, por causa das suas ideias e da sua fé, é considerado um extremista e assim, eu não vou dizer que politicamente eu concorde com ele, não é isso que eu estou falando. Com o evangelho que ele pregava, eu concordo sim, e muito, porque se você vê o que ele pregava, o Charlie Kirk, ele pregava em debates políticos, estavam falando de coisas políticas, ele trazia Jesus para a mesa e apresentava Jesus. Isso, apesar de politicamente não estar totalmente alinhado com ele, através do evangelho eu estou totalmente alinhado com ele.
Era um homem que pregava sobre o evangelho. E ele foi morto por causa das suas ideias. Não foi porque ele fez alguma coisa para alguém. Ele foi morto por causa da sua fé. A gente vive nessa sociedade. E não é só de um lado que ataca esse, mas esse também faz isso com esse lado. É comum isso. É normal isso. De formas diferentes, mas isso tem sido comum na nossa sociedade. Quando a pessoa fala alguma coisa que me incomoda, ela merece morrer. Não é que ela fez alguma coisa. Quando ela expressa uma ideia que não é igual à minha, hoje em dia é comum alguém ser ameaçado, ser dito que ele merece morrer. Isso é um reflexo da baixa tolerância à dor de uma vida autocentrada, totalmente centrada no eu, em que o eu tem que ser protegido e tem que ser o centro do universo e nada pode atingi-lo. E essa perspectiva é uma perspectiva totalmente contra o evangelho, contra o cristianismo, porque pra gente o que deve ser é que o centro do universo e da minha vida é Deus e não eu. E a minha vida é conduzida e demandada por Ele, não pelos meus desejos. E quando acontece alguma coisa que está fora do meu controle, eu confio nele, porque tudo é centrado nele, não em mim. Por causa disso, o C.S. Lewis, nesse mesmo livro, ele usa uma expressão muito legal. Ele fala, então, que a dor, ela acaba se tornando um megafone de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. A gente, centrado em nós mesmos, nós queremos tudo. E esse tudo que vai nos satisfazer, normalmente Deus não está no meio disso. Porque se Deus estiver no meio desse tudo, nós não poderemos ter tudo que nós queremos. Agostinho falava que a gente tem muito para receber de Deus, mas a gente não recebe porque as nossas mãos estão ocupadas. A gente tem muito para receber de Deus, mas a gente não recebe porque as nossas mãos estão ocupadas. E Deus usa um megafone. Ele grita, ele fala, me ouve, para de falar, deixa eu falar, deixa eu me apresentar. É o que ele faz com Jó. Porque Deus tem um propósito. E é isso que essa minha longa introdução foi para chegar nisso. Ele quer falar porque ele tem um propósito. As coisas não acontecem ao acaso. Ele tem um objetivo. Ele quer fazer algo. Ele não está deixando a história se conduzir sozinha. Ele não está deixando os eventos acontecerem ao acaso. A gente não vive no efeito borboleta. Sabe o que é o efeito borboleta? É a teoria de que uma borboleta batendo as asas num lado do planeta pode causar um temporal no outro lado do planeta, através de uma série de eventos que são causa e consequência. Né? A borboleta bate asa aqui, cai uma folha ali, até chegar um tornado do outro lado do planeta. Isso é uma teoria. Mas a vida não é essa teoria. Porque se fosse essa teoria, a gente está perdendo tempo aqui. Não, a vida é um Deus que conduz a história e cada aspecto dela. E Deus quer mostrar isso pra gente, porque normalmente a gente vai fugindo disso. Porque para ter tudo que a gente quer, a gente abandona Deus. Porque não dá para ter Deus e tudo que a gente quer. Então ele vai lá e usa um megafone, coloca nos nossos ouvidos e grita, eu estou aqui, eu sou o Senhor, é em mim que você tem que confiar, eu estou conduzindo a história, não é você, não adianta você se desgastar, não adianta você se desesperar, a sua energia é muito pouca, é muito baixa, na verdade ela não existe na minha presença. Você não é nada na minha presença em relação a poder, Deus nos ama, Ele tem um valor na sua criação, mas em relação a Deus, ao poder de fazer alguma coisa, nós não somos nada na presença de Deus. E aí ele tem que usar um megafone para dizer isso pra gente, porque a gente, com o rei na barriga, totalmente independente, quer achar que nós temos poder e capacidade de fazer alguma coisa no lugar de Deus para resolver aquilo que a gente acredita que Deus não consegue resolver. Então tudo isso, toda essa autossuficiência, essa vida sentada no eu e essa incredulidade em Deus ofende ele, e ele vai usar a dor sim, como um megafone, porque ele já deixou na palavra revelado isso, mas a gente esquece. Ele vai usar um megafone para te falar, eu tô aqui, sou eu que faço. Olha para mim, olha pro meu poder, pra minha soberania. Você é incapaz. A gente fala isso muito aqui no CR, né? Parte do programa do CR é baseado em passos, e o primeiro passo é reconhecer a nossa incapacidade, e o segundo é reconhecer o poder de Deus. Sem isso, a gente não consegue lidar com as coisas da nossa vida. A gente vai entrar em desespero, em total desespero. E Deus tem um propósito, Ele quer tratar
disso. Vamos ler aqui Jó capítulo 42, a partir do versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Queze e a terceira de Queren-Apuque. E em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Queria que você prestasse atenção numa coisa aqui, e que fique bem claro isso. Talvez até de forma central o que eu vou finalizar aqui, o que eu vou desenvolver até o final aqui. Tudo que a gente vê aqui em Jó, no nosso tempo, esse final aqui do livro de Jó, todo esse monte de bênção, esse monte de coisa, que Jó aqui, tirando os filhos, né, que ele recebe 10 filhos novamente, tudo que ele recebe aqui é até o dobro do que ele tinha antes, e ele já era o homem mais rico lá da região do Oriente. Então a gente vê uma prosperidade financeira aqui gigantesca. E na nossa sociedade, no nosso tempo, que a gente olha para isso e valoriza muito isso, e às vezes até de uma forma distorcida, entende que evangelho é prosperidade, a gente olha para esse texto aqui e diz, tá vendo? Deus vai dar, então seja fiel. E aí a gente usa esse tipo de expressão do tipo, persevere na fé, porque perseverando na fé você vai receber tudo o que você quer. Não é isso, não é sobre isso que a gente vê aqui. A gente viu 7 versículos disso acontecendo num livro de 42 capítulos. Não é sobre isso o resumo desse livro. Eu estou falando porque eu já ouvi isso e é triste você ver isso. Alguém ignorar 42 capítulos, uma história de Deus falando pessoalmente sobre qual que é o propósito dele, para alguém falar, tá vendo? Você tem que ter fé para receber bastante. Por favor, não vamos reduzir o evangelho a isso, porque isso é muito pouco, muito pouco. O ponto aqui é que isso que a gente vê aqui nesses 7 versículos, eles são um reflexo externo de algo que Deus fez internamente em Jó. Presta atenção, isso que a gente está vendo aqui, especificamente para Jó, é um reflexo externo daquilo que Deus fez internamente em Jó, e acrescento no mundo espiritual também, para mostrar que ele tem poder sobre tudo. Por quê? Porque isso só acontece a partir do momento em que Deus alcança o propósito dele com Jó. Não é antes. Aliás, quando Deus alcança o propósito dele com Jó, que foi o que eu preguei na última semana, que é Jó reconhecendo e reconhecendo quem Deus é de verdade e vivendo para ele, se arrependendo do seu orgulho, quando isso acontece, Jó ainda não havia sido abençoado. Ali Deus, tanto que Jó fala, eu me arrependo e vou voltar aqui para as minhas cinzas, onde eu estava raspando minhas feridas com caco. É isso que ele fala. Eu me arrependo e volto para a terra e cinza. Então, o que acontece aqui não é Deus resolvendo o problema da dor de Jó. Isso tem que ficar muito claro. O que acontece aqui é só um reflexo externo, especificamente na vida de um homem que decidiu agora viver e andar com Deus de verdade, não o Deus que ele estava questionando, mas o Deus real. Especificamente em Jó, como a obra de Deus aqui foi mostrar a glória dele tirando as coisas de Jó, ele decide mostrar a glória dele devolvendo mais do que ele tinha tirado, porque ele pode fazer isso. Mas ele não é obrigado a fazer isso. Isso está dentro do propósito dele. Mas é um propósito primeiro, principal, acima de qualquer outro tipo de bênção material na vida de Jó. Que é o que a gente vê Jó fazendo nos primeiros versículos no capítulo 42, que é Jó glorificando a Deus. Jó olhando para Deus e falando, o Senhor é Senhor e Deus é glorificado. E mesmo no meio da dor, e Deus é glorificado quando nós nos satisfazemos nele, quando ele é tudo que a gente precisa. É aí que ele recebe glória.
Quando nós fazemos isso, não, Deus, eu adoro a Deus, mas se eu não tiver isso aqui vai fazer muita falta. Quando você faz isso desse jeito, eu vou sofrer se eu não tiver aquilo. Deus perdeu a glória dele na sua vida, porque ele é glorificado quando a gente entende que ele é Deus e que nós precisamos dele, de mais nada. Isso é adoração. E o contrário disso, que é fazer isso com outra coisa, é o que a gente chama de idolatria, que é colocar a esperança, a certeza da sua vida em algo que não seja Deus. Nós fomos criados para nos satisfazer deles. Olha o que o C.S. Lewis diz no mesmo livro, O Problema da Dor. Ora, Deus que nos criou sabe o que somos e que nossa felicidade reside nele. No entanto, não a buscaremos nele enquanto ele nos deixar qualquer outro recurso onde ela possa ser plausivelmente buscada, quer dizer, possa ser talvez buscada, né? Ou pelo menos de forma superficial buscada. Enquanto o que chamamos de nossa própria vida permanecer agradável, não a entregaremos a ele. O que então Deus pode fazer em nosso benefício, senão tornar nossa própria vida menos agradável para nós e nos privar das fontes plausíveis de falsa felicidade? A ideia de C.S. Lewis aqui é que enquanto está tudo confortável, a gente entende que, ou a gente, pelo menos de forma indireta, né, ou inconsciente, a gente não precisa de Deus. E aí, então, enquanto a nossa vida, aquilo que a gente chama de nossa vida confortável, aquilo que a gente quer está lá, e a gente conseguir encontrar algum tipo de satisfação naquilo, a gente vai esquecer de buscar Deus. Então, o que Deus tem que fazer? Qual que é o argumento lógico do C.S. Lewis? Que é interessante que C.S. Lewis ele é um filósofo, né? E ele usa esse tipo de filosofia argumentativa, assim. Então, e ele fala assim, então qual que é o argumento lógico? Deus tira aquilo que a gente chama de nossa vida, para a gente parar de se satisfazer naquilo, para que a gente possa satisfazer nele. E aí que vem a dor do tipo B, que a gente estava falando. Que é isso, Deus fazendo isso. Assim, olha para mim, é o que ele fez com Jó. Jó, deixa eu falar, olha para mim. Agora que você não tem nada, eu sou tudo que você tem, que você precisa, você não precisa de mais nada. Então olha para mim. E aí quando Jó reconhece isso, esse é o propósito de Deus. Nos versículos 1 ao 6 do 42, que foi o que eu preguei semana passada, a gente vê isso. Jó reconhece, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou te conhecendo, reconhecendo. E essa expressão tem a ver com vivência. Tem até uma música, acho que é do Ademar de Campos, que ele usa esse versículo e ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Música bonita, depois você procura essa frase aí que você vai achar. É uma poesia que passa muito esse aspecto, né, de vivência com Deus, de reconhecer. A dor não deu todas as explicações, mas abriu os olhos de Jó para conhecer a Deus de forma real. O propósito da dor não é explicar a vida, mas revelar o autor da vida. É Deus se mostrando ali. Eu sou o autor da vida, eu sou o dono da vida, eu sou o sustentador da vida. Olha para mim, depende de mim, confia em mim, não confia em você, na sua autossuficiência. A dor quebra a ilusão do controle, ela tira de nós o conforto, mas nos dá a oportunidade de descobrir que Deus é suficiente. A dor existe para mostrar que nós não somos Deus e para nos levar a viver de tal modo que Ele seja visto como tudo em nós, como nosso Deus. Esse é o ponto. Nós não somos suficientes. A transformação, ela acontece no coração de Jó. Isso fica muito claro. A gente vê aqui, e o Rogério expôs para a gente esse trecho aqui, no capítulo 42 ainda, dos versículos 7 a 9, Deus chegando nos amigos de Jó e falando aqui, deixa eu explicar uma coisa, tudo que vocês falaram era baboseira, vocês me ofenderam, vão lá falar com Jó e pede para ele interceder por vocês, que aí através disso eu vou perdoar vocês. E aí o interessante nisso é que a gente olha para a narrativa sobre os amigos, mas agora olha para Jó, aí eles chegam para Jó, e Jó ora e intercede por eles. E Jó clama a Deus por eles, como ele fazia pelos seus filhos. E o texto diz que eles são perdoados. E sabe o que é interessante nisso? É que é o mesmo Jó que estava batalhando, debatendo com esses amigos aí e falando, vocês estão falando besteira, eu não quero mais ouvir vocês. Eles estavam discutindo. A gente lê o texto e acha que tá de boa, né? Mas se fosse no WhatsApp, estava tudo em maiúsculo. Estava discutindo ali. E aí Jó
tem um ponto de mudança na sua vida, de orar por essas pessoas que estavam ofendendo ele, que estavam ofendendo a Deus, que estavam até machucando mais eles. Você lê capítulo 28, 29, 30, 31, que é um grande discurso de Jó, e Jó falando, vocês estão falando besteira, o que vocês estão falando? Vocês estão falando de mim, vocês estão falando que eu sou pecador e eu estou sofrendo. Ele estava angustiado, e esse mesmo homem angustiado, que estava sendo machucado, ora pelos seus, que naquele momento estavam sendo seus inimigos, que estavam machucando ele. Ora por eles. Esse é o propósito de Deus. Um coração transformado de verdade, cumprindo o propósito de Deus, vivendo a vida que Deus quer. É isso que Deus queria com Jó. É interessante a gente ver como a dor moldou o coração, a mente desse homem. Porque se você ler o meio do livro de Jó, você vai ver que era um homem que estava sofrendo, estava indignado, às vezes irado com Deus, com os homens, com os amigos, com todo mundo. E se a gente olhar de fora, a gente dá até razão. O cara perdeu tudo. Só que a gente vê, depois disso, ele tinha todo o direito, na nossa perspectiva humana, de brigar com Deus e falar, eu não quero mais saber disso. Tá errado, tô falando na nossa perspectiva. Mas se a gente olhar e falar, tá bom, pode negar Deus. A mulher dele falou, né? Por que você não amaldiçoa Deus e morre logo? Nunca. Você tá perdendo tempo. E ela não fala isso com ironia, né? Ela fala isso com dor também, porque ela também perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, perdeu tudo. E tava perdendo o marido. Então, ela também perdeu tudo. Mas ela fala, por que você não abandona tudo? Porque no coração dela, essa era a única lógica. Deus não gosta de mim, eu vou abandonar Deus e vou buscar outras coisas. Mas não, esse homem aqui, moldado por reconhecer e andar com Deus, ele intercede pelos seus amigos com amor. Ele não faz obrigado. A gente não está vendo aqui a pregação de Jonas. Conhece a história de Jonas, né? O profeta. Ele vai pregar num lugar que ele não quer pregar. Ele tenta fugir. Deus faz ele chegar lá, porque Deus quer que ele chegue lá. Ele vai lá forçado, chega lá, ele prega com má vontade e uma cidade inteira se converte ao Senhor. Aqui a gente não está vendo isso. Jó não é Jonas. Ele clama a Deus por seus amigos, que há alguns minutos atrás, sei lá, algumas horas, eram seus inimigos. No debate, na conversa, nas ideias, estavam até ofendendo ele. Ele clama a Deus. Esse é o propósito da dor. Nos moldar e moldar o nosso caráter ao que Deus quer de nós. E essa restauração, ela continua, e Deus se manifestando na vida de Jó. A gente vê a família dele, seus amigos vindo e consolando ele, tratando dele, ele sendo cuidado, e ele percebendo a manifestação de Deus ali. Aqui eu consigo ver esse de contigo andar, né? Assim, agora tem pessoas cuidando de mim, eu estou vendo Deus expressando cuidado, expressando carinho, e aí a gente vê misericórdia e sustento, e a gente vê as suas famílias dando até recursos para ele, e aí Deus vai multiplicando isso. Mas isso é um reflexo dessa transformação do coração, e Deus mostrando a sua glória para ele, mostrando para Jó, você precisa de mim, o meu propósito é revelar a minha glória em você, e por isso que eu quero te fazer uma pessoa melhor, um caráter moldado ao que eu quero. Jó, o fim de Jó não é sobre prosperidade, mas sobre proximidade com Deus. Ele anda com Deus, não é sobre ser abençoado. É claro, Deus tem um propósito aqui, eu não estou falando, mas se Deus tivesse terminado o livro de Jó, só com Jó reconhecendo a glória de Deus, isso já seria satisfatório. Jó não necessariamente, eu entendo pela transformação no caráter de Jó, que Jó não necessariamente pediu para Deus, Deus, então devolve o dobro do que eu tinha. Não, ele estava satisfeito, ele fala, eu me arrependo, eu reconheço o Senhor e eu volto para o meu pó, porque lá tá bom, porque eu reconheci quem o Senhor é e é disso tudo que eu preciso. Não é sobre prosperidade, isso aqui é sobre proximidade. O propósito da dor é a glória de Deus e a nossa satisfação nele. Vou ler alguns textos aqui para finalizar e a gente vai encerrar essa última reflexão sobre a vida de Jó. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Isso está em 2 Coríntios 4, de 16 a 17, se você quiser anotar. A gente não desanima, mesmo a gente
estando desgastado exteriormente, interiormente nós estamos sendo renovados. E tudo isso que está acontecendo é momentâneo. A Paulo ainda chama de sofrimentos leves e momentâneos. E o propósito deles é produzir em nós uma glória eterna que pesa mais, é maior do que todos os problemas ou qualquer dor. O propósito é revelar em nós uma glória que é maior do que todos os problemas, que pesa mais do que qualquer dor. Salmo 73, versículo 25, diz assim, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É Ele que eu recebo e é dele que eu preciso. Eu posso até fraquejar, pode ser difícil, eu posso estar cansado, pode estar doendo, eu posso estar desesperado, mas eu sei que Deus é tudo que eu preciso e é nele que eu vou buscar a força e o sustento para isso. O propósito de Deus sempre é a glória dele. Eu vou repetir essa frase mais uma vez. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A glória de Deus e a alegria verdadeira, satisfação, não estão em lados opostos. Elas são a mesma coisa. Você só vai ter alegria de verdade quando Deus for glorificado através da sua vida. Porque você foi criado para isso. E propósito é o que define a nossa identidade. É o que faz com que nós tenhamos um senso de eu, de existência. É propósito. Se você não vive seu propósito, as coisas não fazem sentido. Você não consegue satisfação. O seu propósito é a glória de Deus. Vivendo para a glória de Deus, você vive aquilo que você foi criado para viver. E aí você vive a forma mais plena possível a sua vida. Por quê? Porque você foi criado para aquilo. Não viver para a glória de Deus é a mesma coisa que pegar um livro com muito conhecimento e usar como peso de porta. Vai até funcionar, mas você podia colocar uma pedra que ia cumprir a mesma função. A função do livro com muito conhecimento era te dar conhecimento, não ser um peso de porta. Uma metáfora simples, mas para você entender, se você não vive para Deus, se o seu desejo não é buscar a glória dele, você não está vivendo todo o propósito que ele tem para você. Aí você está vivendo como um livro com muito conhecimento, mas sendo usado como peso de porta. Até faz alguma coisa, até funciona, mas é desperdício. O propósito do fim da dor não é devolver o que perdemos, mas revelar o Deus que nunca perdemos. Ele é a glória é dele e ele é a nossa satisfação. Ele é suficiente com dor ou sem dor. Jesus nos deu o maior exemplo. Na verdade, Jesus revelou como Deus é suficiente, como a gente precisa apenas de Deus. Porque Jesus passou pela pior dor, a dor que nós não suportaríamos mesmo. A dor que não adianta, se a gente passasse por aquela dor, a gente não ia chegar mais maduro do outro lado, a gente não ia existir. Esse é o ponto. Se nós passássemos pela dor que Jesus passou no nosso lugar, nós não existiríamos. Mas Deus, em Jesus, que é o próprio Deus, passou essa dor no nosso lugar. Tem um propósito. Ele sofreu pelos nossos pecados. Aliás, é interessante, porque o autor de Hebreus, nos diz no capítulo 4, que Jesus pôde fazer isso, porque ele passou pelas nossas dificuldades, pelas mesmas batalhas que nós, e mesmo as dores até em muitos aspectos, e por isso ele conhece, ele pode interceder por nós, e é ele que chega na presença de Deus e fala assim: Pai, perdoa esses aí, eu morri por eles, eu passei a dor que eles tinham que passar. Dor de verdade que a gente devia passar, Jesus passou. O resto, como Paulo fala em 2 Coríntios, é leve e momentâneo. Como ele fala no capítulo 8 de Romanos, que eu sempre falo aqui, os sofrimentos dessa era presente não podem ser comparados com a glória futura. Dor de verdade, Deus passou no meio no seu lugar. Você tem que pegar a sua intolerância à dor e colocar no bolso, porque dor de verdade foi Deus que passou. Eu tenho que fazer isso. Pegar aquilo que eu chamo de dor, eu estou sofrendo, colocar no bolso, ficar quieto. Deixar Deus falar, porque dor de verdade Deus passou no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, sem merecer, pelo meio e pelo seu pecado. Isso é dor de verdade.
Eu não estou diminuindo a sua dor. Eu estou falando para você comparar com a dor que Jesus passou. A sua dor é legítima e eu respeito isso. O ponto é que quando a gente compara com a glória de Deus, isso não é nada. E é na glória de Deus que a gente deve satisfazer. É claro, vai sofrer, vai ser difícil, e graças a Deus que Ele é misericordioso e coloca pessoas, coloca a igreja, pessoas para nos consolar e nos sustentar. Glórias a Deus por isso. Coloca a sua família, amigos, glórias a Deus. E Ele olha para você no meio da dor e Ele quer, aliás, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deus vai consolar sim. Mas é interessante que esse choram aí chora porque reconhece a sua insuficiência, a sua incapacidade na presença da dor. Não é porque está chorando pela dor, mas é porque na frente da dor entende que é incapaz de lidar com ela. Na frente do pecado entende que é incapaz de lidar com ele, então chora, clamando a Deus. E aí esse vai ser consolado. Por quê? Porque é só em Deus que a gente encontra consolo. É só nele. A cruz revela que Deus é soberano sobre a dor, porque através da maior dor que existe, Deus trouxe a maior alegria que nós podemos ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Então a cruz mostra que Deus é soberano sobre a dor. Não tem nenhuma dor que Deus não possa dar cabo. Não tem nenhuma dor que Deus não possa. Porque a cruz mostra que a maior dor possível, Deus transforma em alegria para mim e para você. Então, não tem nenhuma dor maior do que o nosso Deus. Enquanto nós estamos passando por um momento de dor, nós devemos lembrar disso. E quando a gente olha para o futuro agora, para a glória futura, para a ressurreição, a gente vê que Deus tem um propósito muito maior do que aquilo que está na nossa frente. Quando a gente foca na dor, e ela está ali na frente dos nossos olhos, que é o que Jó fez aqui, boa parte do livro de Jó. Ele está na frente olhando para a dor, eu estou sofrendo, Deus, você não está vendo a dor aqui? Deus, você não está vendo a dor aqui? Ele chama Deus para olhar para a dor. Enquanto ele está fazendo isso, ele não consegue perceber tudo. Mas a esperança da ressurreição nos ajuda a lidar com isso. Que para Jó também era a esperança de uma redenção futura, porque ele cria nisso. Eu creio que ele cria nisso. De um Deus que ia restaurar, que ia trazer redenção para a criação, para o mal, para o problema do pecado. Então, quando a gente olha para o futuro, e aí na perspectiva da ressurreição, que a gente vê, por exemplo, lá em Tessalonicenses, quando Paulo fala, irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês, para consolar vocês, para que vocês não fiquem desesperados. Porque aqueles que morreram, que a gente está chorando por eles, e às vezes olhando para a morte da nossa perspectiva e chorando por causa disso, lembrem de uma coisa, no dia do Senhor, Jesus vai voltar, e aqueles que morrerem, Jesus vão ressuscitar, e vocês também terão corpos glorificados, e a gente vai reinar com Deus eternamente. E ele fala, eu estou falando isso para vocês, para que vocês sejam consolados hoje. A glória futura, a ressurreição, é aquilo que nos dá esperança para lidar com hoje, porque o que está acontecendo hoje é leve e momentâneo na presença, comparado com a glória de Deus. E esse é o ponto. Lembra que a gente tem que olhar nessa perspectiva. Quando olhar da dor, através da janela que a dor abre no seu coração, e você olhar para fora, olha para Deus e para a esperança nele. Não fica olhando para a dor. Se você olhar para a dor, você vai perder a paisagem que está lá na frente, que você vai chegar lá. Eu já passei o tempo aqui, mas eu lembrei de uma ilustração que eu já usei e eu quero falar. Você está numa viagem, você planejou uma viagem por muito tempo. Eu queria ir com o meu Fusquinha para Ubatuba. Você vai pegar o seu Fusquinha, dar um trato nele, coloca uma gasolina, tá? Dá uma olhada lá, porque refrigeração a ar dá um trabalho, então faz uma revisão. E aí você vai e pega o seu Fusquinha e bota na estrada. Vou para Ubatuba. Você pesquisou as praias na internet, você guardou as fotos. Eu vou para a praia tal, essa praia é bonita, meu. E eu vi que não vai chover, porque só chove em Ubatuba. Bem no dia que eu vou, não vai chover. Você está na expectativa. Que maravilha, eu vou para Ubatuba, começou o sol, eu vou sair do mofo. Legal. Você pega seu Fusquinha, coloca a gasolina dele e pé na estrada. Você começa a descer serra, tudo, você percebe que o marcador de combustível do seu Fusquinha está com problema. Você andou, não deu nem 100 km, já está na metade do Fusquinha, dá isso aí mesmo, né? Mas beleza. Mas você está andando e não tá sendo coerente a marcação do combustível com o tanto que você está andando. Você já liga um alerta, né? Não, mas tudo bem, eu tô indo pra viagem, a gente vai resolver. Você para no posto e abastece, dá uma olhada lá, não tem muito o que fazer, tudo bem. Enche o tanque aí, vou embora. E aí no meio do caminho isso acontece de novo. Aí já uma preocupação fica maior, do tipo, esse Fusquinha aqui vai dar problema. Aí de tempo em tempo você lembrava das fotos da praia, agora você já tá lembrando bem menos da praia, da expectativa que você tava indo e tá preocupado com o Fusquinha. Aí você para no próximo posto de novo e arruma de novo.
e bota o pé na estrada. Só que agora, quando você volta para a estrada, você já não está mais muito pensando em Ubatuba. Você está pensando no combustível, no marcador e no fusquinha. Eu tenho que resolver esse problema. O resto da sua viagem é você procurando o próximo posto, esquecendo de Ubatuba. A gente faz isso muitas vezes e a gente precisa corrigir isso. As coisas da vida vão tirando a atenção da glória futura. E a gente acaba perdendo aquela esperança, aquela expectativa. E a gente dá muito valor para o problema momentâneo, para aquilo que está presente. E a gente não deve ignorar. Se eu ignorar o combustível do Fusquinha, vai acabar no meio do caminho, não vou chegar em Ubatuba. Ok, tá certo. Mas qual que é o meu propósito? Chegar em Ubatuba. Não colocar gasolina no Fusquinha. Aquilo é uma ferramenta. O propósito é aquilo lá. E a gente valoriza coisas, principalmente no meio da dor, e esquece o propósito. A gente olha muito para aquilo. É o que Paulo fala. Essas coisas são leves e momentâneas. Elas são muito pequenas perto da glória de Deus. Não olha para isso. Isso realmente te cansa, te frustra, mas não olha para aquilo. Olha para Deus. Ele é o seu objetivo. A glória dele é o que vai satisfazer. Você estará satisfeito em Ubatuba. Você não pode esquecer. Pode resolver o problema do Fusquinha, mas não esqueça de Ubatuba. Você vai deixar de desfrutar a sua viagem. Você vai deixar de desfrutar a expectativa da viagem. Você vai deixar de desfrutar a paisagem. E chegando lá, talvez você nem vai curtir muito a praia, porque você vai estar preocupado em achar o mecânico para resolver o problema do Fusquinha. Bom, quando a gente estiver na glória eterna, a gente não vai ficar procurando mecânico. Mas você entendeu a ilustração. Esse é o ponto. Reconheça que você não é Deus. A dor nos lembra disso. Renda-se e satisfaça-se em Deus. Não lute para recuperar apenas o que perdeu. Busque o Deus que nunca se perde. Espere a restauração final. A glória futura virá. Mas já hoje nós podemos experimentar a presença dele, que é o nosso maior tesouro. A gente olha para a glória futura, vivendo o já também. E Deus está aqui, te sustentando no meio da dor. Abre a janela do seu coração e olha para fora e olha para Deus. Tá doendo? Não fica lá dentro com a janela fechada. Abre a janela e olha para Deus. A dor abre uma janela para que você possa olhar para o lugar certo, que é Deus. Faça isso. Jó diz: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém.